pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca da confissão de fé. E o primeiro capítulo da confissão de fé é sobre as Escrituras Sagradas. E o primeiro parágrafo diz o seguinte: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus que os homens ficam inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso, foi servido o Senhor em diversos tempos, diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo. Foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Bom, esse é o parágrafo todo. Agora nós vamos ler apenas um pedaço. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis. Bom, o que seria isso? Um outro símbolo de fé, que é o Catecismo Maior, começa com uma pergunta muito boa. É a pergunta de número 2. E assim é a pergunta: de onde se infere que há um Deus? A pergunta é centrada de onde há a origem de um Deus, aonde se deduz que existe um Deus. E a resposta que ele traz é a seguinte. Vou ler para nós. A própria luz da natureza, o espírito do homem e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Bom, a teologia sistemática tem um tema que leva o nome de revelação natural. Mas o que seria uma revelação natural? O que seria a revelação natural? É a verdade sobre Deus que podemos discernir quando nós olhamos ao nosso redor e quando nós olhamos para dentro de nós. Deus dá testemunho da sua existência através das coisas que foram criadas. Toda a lista de coisas em Gênesis, Deus criou de acordo com o seu eterno poder. Não somente isso, através da luz da natureza, Deus dá testemunho no homem através de uma conduta moral, através de uma ética, uma lei gravada no coração dele, que ora o acusa, ora o defende, tornando o homem indesculpável contra a essência de um Deus. Vamos a alguns versículos que irão nos dar norte sobre esse tema. O primeiro versículo é o Salmo de número 19, de 1 ao 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia se discursa com outro dia. Bom, o que seria isso? Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Aqui a gente pode ver que Deus cria todas as coisas de acordo com o seu eterno poder. Glória a Deus por isso. Um outro versículo que a gente pode tirar é o Romanos, de número 1, do verso 19 a 20, que diz a seguinte: portanto, o que de Deus pode se conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Aqui nós também conseguimos ler que desde o início o homem se torna indesculpável, porque tudo que Deus criou dá traço da sua existência. Não tem como nada criar o nada. Sim, Deus, de acordo com o seu eterno poder, criou todas as coisas que nós podemos ver. E o último versículo que pode dar um norte para nós é um versículo muito bom, que também está em Romanos. Romanos, capítulo de número 2, verso 14 e verso 15. Assim diz: quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, ora acusando, ora defendendo. Bom, tudo que foi falado até agora torna o homem indesculpável contra a existência de um Deus. No Hebreus 1:1, no final, Deus falou através do Filho. E nós temos os relatos dos apóstolos falando sobre o Filho. Vida,
ensino e morte, trazendo a nós tudo as coisas relacionadas ao Filho. Vamos ao que a confissão de fé fala sobre isso. Para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da Igreja, contra a corrupção da carne, a malícia de Satanás e do mundo. Foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Bom, então nós temos a Escritura Sagrada como principal revelação de Deus, visto que é onde nós podemos extrair coisas relacionadas à vida de Jesus, ao ensino e à morte, mas também toda a luta contra a corrupção da carne, malícia de Satanás e do secularismo, onde Deus declara a sua vontade concernente à salvação. E o meio de propagação e o meio de preservação foi escrita. Por quê? Uma vez escrita, não pode mais ser modificada, visto que muita gente escrevia as coisas, mas não eram capacitadas a escrever. Mas os apóstolos são capacitados a escrever porque viram e conviveram com Jesus Cristo. O que nós vimos anteriormente e agora torna a Escritura Sagrada indispensável. Vamos ver o que a confissão de fé fala sobre isso. Isso a torna indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade. Bom, aqui a confissão de fé marca uma separação entre algumas crenças que são mais revelacionais e a crença de não ser mais revelacional. O que é ser cessacionista? Cessacionista é crer que não há mais dons revelacionais. Nós temos por firme apreço que Deus falou por último através do Filho, e os relatos dos apóstolos são palavras de Deus para nós, e não há necessidade de ter mais revelações. Então elas se cessaram. Mas em momento algum nós deixamos de crer em dons. Nós cremos em dons. Dons para o aperfeiçoamento da igreja, como ensino, aconselhamento, exortação, misericórdia, mestre, governo, esses e outros dons que são relacionados ao aperfeiçoamento da igreja, nós cremos. Nós cremos que através do Espírito Santo, Deus dá dons a pessoas para que a igreja possa ser abençoada por meio dessas pessoas.